Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a posição relativa de uma reta em um plano e também entre duas retas. Qual que é essa relação dentro do espaço, tá certo? Vamos lá? Don't taste me rushing, keep your words naked. Bem, vamos iniciar então falando da posição relativa de uma reta e também um plano, tá certo? Temos aqui três situações que é o seguinte. Quando eu tenho uma reta, essa reta R ela está contida, tá? R está contido no plano. Essa é uma situação, ok? Quando eu tiver essa situação, eu vou dizer aí, tá? Como está aqui, R interseção com um plano vai dar justamente todo o R, tá bom? Olha só, o R pode ser secante ao plano, tá? Se R é secante ao plano, então eu tenho que a interseção de R com alfa vai ser um ponto. Então, eu digo que R é secante ao plano quando ela fura o plano, tá? Em um ponto aqui, em um ponto P, que vai pertencer à reta e também vai pertencer ao plano. E temos ainda a situação em que R é paralela ao plano. Então, a interseção de R e alfa, tá? Seria aí o conjunto vazio. Ela está paralela ao plano. Essas são as três situações que podem me ocorrer entre uma reta e também um plano. Bem, e aí segue aqui algumas propriedades interessantes, tá bom? Olha lá, se uma reta não está contida num plano e é paralela a uma reta do plano, então ela é paralela ao plano. Bem, a proposição 1 quer dizer o seguinte, imagine que eu tenho aqui uma reta, tá? E eu tenho uma outra reta fora, tá? Do plano. Vou chamar aqui essa reta de R e a outra reta de S. Bem, se essas duas retas, uma no plano, a outra fora do plano, se elas são paralelas, tá? Isso que ele está dizendo, né? Se uma reta não está contida no plano e é paralela a uma reta do plano, então nós podemos concluir, tá? Que essa reta que está fora do plano, ela é paralela também ao plano alfa. Tá bom? Essa é uma propriedade que temos e podemos utilizar aí. Temos também uma segunda propriedade aqui muito bacana, que é o seguinte. Imagine que eu tenho aqui duas retas concorrentes, certo? E essas duas retas concorrentes aqui, R e S, ele está falando que R é paralelo ao plano beta e ele está falando que S também é paralelo ao plano beta. Quer dizer, eu tenho duas retas concorrentes, ambas paralelas a um outro plano, tá bom? Então, olha aí que interessante, pessoal. Isso aqui vai implicar, tá certo? Vai implicar que alfa e beta são paralelos, tá ok? Se isso ocorre, significa que alfa e beta são paralelos, tá certo? Vamos seguir. Bem, temos também posições relativas de duas retas, tá? O que pode acontecer com duas retas? Bem, pessoal, duas retas, elas podem ser coincidentes, tá? São retas paralelas que têm todos os pontos em comum, tá? Todos os pontos em comum. Podemos definir que são retas que têm dois pontos distintos em comum, mas vai acontecer como consequência de ter todos os pontos em comum. Isso, então, é o que nós chamamos de retas coincidentes, ok? Temos também as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são as retas que têm aí apenas um único ponto em comum. Então, são exemplos aqui ó, de retas concorrentes. As retas coincidentes eu teria que fazer apenas aqui, tá? Uma reta aqui, tá? Vou fazer aqui. Forma aqui o meu ponto em comum, tá? Eu tenho ainda o caso das retas paralelas, tá? As retas paralelas são retas que não têm nenhum ponto em comum, mas existem um plano que as contém, ok? As retas paralelas são retas coplanares, estão no mesmo plano. Então, elas não têm ponto em comum, porém elas são coplanares,
tá? É muito importante perceber isso, porque vamos definir aqui também as retas reversas. Talvez é um tipo de posição relativa de duas retas que surge apenas na geometria espacial, porque as retas concorrentes, coincidentes e paralelas, quando estávamos estudando geometria plana, já conhecíamos essas definições, tá? É agregado às retas paralelas de que elas são coplanares, e nas retas reversas são retas que também não têm ponto em comum, tá? Só que a diferença delas para as paralelas é que não existe um plano que as contenha. Isso significa, tá, que elas são não coplanares. Então, retas paralelas, esse aqui seria um exemplo de retas paralelas, e retas reversas, eu vou trazer aqui um exemplo, seria algo mais ou menos neste sentido aqui, onde eu tenho R aqui, S, ela vem no espaço, não toca a reta R nunca, porém elas não estão no mesmo plano. E aqui eu tenho elas coplanares, tá? As retas paralelas. Essas são as posições relativas de duas retas. Se assim temos, tá? Vamos olhar aqui para um exemplo para perceber onde que nós temos retas concorrentes, paralelas e também retas reversas, tá? Então, olha só, tenho aqui um cubo, né? Esse aqui é um paralelepípedo, né? Regular, nós chamamos isso aqui de cubo. E vamos lá, retas concorrentes, né? Observamos que retas concorrentes, temos aqui, ó, FH, tá? FH e GE. São retas que são concorrentes, tá? Outro exemplo, eu poderia pegar a reta formada por EH, que é justamente essa reta aqui, e EF, tá? E a sua interseção acontece justamente no ponto E, tá? Retas paralelas, exemplos de retas paralelas, tá? Retas paralelas pode ser AB, posso pegar aqui a reta, tá? As retas passam pelos pontos AB e também EF. EF, tá? Então, observe que elas estão no mesmo plano, tá? Estão no mesmo plano, que é o plano ABFE, seria esse quadrado aqui, e elas não têm pontos em comum, são retas paralelas, tá? Outras retas paralelas poderiam ser HF, que é uma diagonal aqui em cima, e DB, ou BD, tanto faz, tá? Bem, essas retas também são paralelas, tá? E existe um plano aqui que contém B, D, H, F, formando esse, tá? Formando esse retângulo aqui, tá bom? Esse plano aí. E temos também exemplos de retas reversas, tá? Retas reversas são que não estão no mesmo plano. Por exemplo, FH é uma reta que é reversa, por exemplo, a AB, tá? Observe que AB e FH não formam um plano. A gente percebe que ABF tem um plano que passa por eles, que é essa face aqui do cubo, e o H está fora desse plano. Então não existe um plano que passa por esses 4 pontos, tá? HF é uma reta, ela nunca vai tocar AB e elas não são paralelas, né? Elas são reversas, porque não estão no mesmo plano, tá certo? Se vocês querem mais um exemplo, eu poderia dizer CD, por exemplo, CD, que seria essa reta que está aqui no fundo, junto com BF. BF é um outro exemplo de retas reversas, tá? Observe, pessoal, vocês podem escolher aí outros conjuntos de retas concorrentes, paralelas e reversas. Fica essa atividade aí para vocês desempenharem isso daí, tá legal? Bem, encontro vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até mais!